Graça e paz, queridos irmãos. Aqui está tudo bem, estamos com saudade. Que Deus abençoe a todos aí. Oi, meus irmãos, graça e paz. Estamos bem, orando pela igreja e orando com os irmãos, sempre. Um abraço a todos. Boa noite, meu irmão, que Deus possa te abençoar e derramar sobre você do amor, da graça e da misericórdia dele. A você e a tua casa e todos aqueles que assistem com você. Nessa noite, queremos louvar ao Senhor juntos. Nessa noite, queremos pedir para que Deus possa vir de encontro ao nosso coração, de encontro à nossa necessidade. Por isso, eu te convido a orar a Deus conosco nesse início de culto, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Graças a ti, porque o Senhor é o nosso Deus. Não há outro como a ti. Queremos nessa noite entregar o nosso coração e pedir ao Senhor que o Senhor venha de encontro à minha necessidade, que o Senhor venha de encontro ao desejo do meu coração, que o desejo do meu coração seja o desejo do coração do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, entregamos toda a nossa ansiedade, entregamos todas nossas dificuldades e problemas em Ti. E nessa noite queremos ouvir, queremos nos acalmar, queremos nos entregar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero ler um texto, está lá em Salmo 125. Salmo 125. Eu quero ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Você pode acompanhar com a gente. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Eu fico imaginando a Serra de Caldas sendo abalada. Provavelmente não tem nada aqui nessa cidade que abala aquela serra. O salmista, ele olha para os montes ali de Sião, o monte de Sião, e olha e fala, olha, nada pode abalar aquele monte. E ele compara isso conosco, com Deus. Ele fala, olha, quem confia em Deus, ele não se abala. É como a Serra de Caldas, ela não se abala. E ele ainda continua falando, olha, e Deus, ele nos cerca como esse monte e nos protege para sempre. Jesus, ele está falando, o salmista está falando que Jesus, ele é aquela pessoa, aquilo que nos protege. E a única coisa, e o caminho para que eu e você possamos permanecer firmes e não sermos abalados pela economia, não sermos abalados por tudo o que está acontecendo, é confiar em Deus. Essa noite, eu te convido a começar esse culto lembrando que para você permanecer firme, o começo ou o início para tudo é confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Que eu e você sejamos essa firmeza, sejamos esse monte nas nossas famílias, nos nossos lares, com os nossos amigos, e que a gente possa ensiná-los a confiar em Deus em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, vem adorar ao Senhor conosco, vem glorificar a Deus como igreja. Que Deus te abençoe. Que se faz presente aqui
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, em chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz a todos, amém? Bom poder estarmos mais uma vez juntos, reunidos, e mais uma vez podermos ter esse momento de intercessão. Em especial, gostaria de convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a levantar comigo, nessa noite, quarta-feira, um clamor ao nosso Deus, onde nós, em especial, queremos clamar em favor, dos comerciantes, dos empresários, dos trabalhadores autônomos, para que Deus possa, de fato, abençoar as finanças. Sabemos que não apenas o vírus tem causado problema na saúde de muitas pessoas, mas a questão também econômica tem afligido muitas vidas. Muitas famílias estão nessa hora desesperadas, aflitas, angustiadas. Eu quero convidar você, nessa hora, aí na sua casa mesmo, a orar comigo nesse momento. Vamos juntos clamar ao Senhor, vamos invocar o Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo ela é poderosa e ela pode muito em seus efeitos. Você crê na oração? Vamos clamar a Deus? Vamos invocar o Senhor? Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, meu Pai, nós queremos mais uma vez bendizer o Teu nome. Queremos Te adorar e Te agradecer, Pai, por saber, meu Deus amado, que a minha vida está sob os Teus cuidados. Sabendo, ó Deus amado, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por Tua fidelidade, Pai, porque o Senhor, Pai, é fiel. O Senhor é bom, Pai, o tempo todo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor ágape, Pai, pelo Teu amor, Pai querido, incomparável. Senhor, nessa hora, Pai, nós queremos, ó Pai querido, apresentar diante do Senhor, Pai, ó Deus, a vida financeira daqueles que nessa hora, Pai, estão ao alcance, Pai querido, desse canal. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus amado, visitar, ó Deus, os empresários, os comerciantes, os microempresários, os trabalhadores autônomos, meu Deus. Pai, nesta hora, Senhor, muitos se encontram, Pai querido, aflitos, sem saber, meu Deus, o que fazer daqui para frente. Mas, Pai, dá direção, meu Pai querido. Fala em cada coração, nos ajude nessa hora, meu Pai querido, ó Deus bendito, para que não venha faltar o recurso, para que não venha faltar o sustento, o alimento, Senhor, na casa de cada vida, meu Deus, de cada família, meu Pai. Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus, daqueles que se encontram desempregados, ó Pai, que perderam o seu emprego, meu Deus, e que não têm nenhuma perspectiva de futuro. Pai, nos ajude a colocar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, meu Pai querido, pois o Senhor é um Deus que ouve clamores, o Senhor é um Deus que ouve orações, o Senhor é poderoso, Pai, o Senhor está acima
de qualquer pandemia, o Senhor está acima de qualquer crise econômica. Meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Ajuda, Senhor. Opera milagres. Abre portas, meu Deus amado. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Nós invocamos ao Senhor, Pai, porque nós não temos a quem clamar. Nós não temos outro Deus. Nós não temos a quem, ó Deus, em quem depositar a nossa fé, a nossa esperança, a não ser no Senhor. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós, nos socorre, Pai, nos ajuda nessa hora, Pai querido, tenha compaixão, meu Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai querido, amém, Senhor, amém. Meus irmãos, que nós possamos continuar nesse propósito, né, de não abrirmos mão de orarmos, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, continue clamando, porque a nossa, a esperança está no Senhor, e é dele que vai vir a resposta para todos os nossos questionamentos, para todo aquele que está nessa hora, com medo, assustado com tudo que está acontecendo nesse mundo. Deus abençoe sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Estamos aqui reunidos na nossa casa. Queremos dizer que estamos com saudade. Em breve vamos estar aí juntos para matar a saudade. Graças a paz, igreja. Como é bom estar falando com vocês. Estamos reservando esse tempo para estarmos em família e um momento até de matar a nossa saudade e aprendendo muito o que é realmente importante e relevante nesse momento para todos nós. Muita saudade da igreja, muita saudade de todos os irmãos. Graça e paz, amada igreja. Queremos nesta hora compartilhar com os irmãos. Estamos aqui em quarentena, em casa, e estamos todos bem de saúde, graças a Deus. Somente com saudade da nossa igreja, de reunirmos ali no templo, juntamente com os irmãos e os nossos pastores. Forte abraço a todos, fiquem todos firmes. Muita saudade de vocês, mas está na reta final, né? Graças a Deus, está tudo em paz aqui em casa, com meus familiares da minha esposa também, e com vocês também, creio, tá bom? Fica com Deus. Graça e paz, amada igreja, estamos bem e felizes com Jesus, estamos fazendo nosso culto doméstico e estamos na presença do nosso Deus. Obrigada por esta amada igreja e pastores. Ó, pastor Euquias, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigada pelas mensagens maravilhosas que temos ouvido, que tem enchido nossos corações de paz e de alegria e de certeza que o nosso Deus é bom. Obrigada, saudade. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Tem uma palavra registrada no livro de Salmos, capítulo 24, verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Há uma compreensão clara a partir desse texto sagrado que nós não somos donos de nada. Não temos nenhuma propriedade sobre nada. E o que temos é um grande empréstimo, porque do Senhor são todas as coisas. Somos, na verdade, mordomos do que Deus tem nos dado. Somos mordomos da família, do trabalho, do recurso que chega à nossa mesa. Nós somos mordomos da própria vida. Nem a nossa própria vida nos pertence a nós mesmos, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas nesse momento entendemos que aquilo que Deus tem nos dado existe para ser repartido, não para ser retido, em especial para repartirmos com a obra de Deus, a obra que não pode parar. A igreja tem uma missão para cumprir, tem um propósito nessa terra. E a igreja tem compromissos em função da missão que há de ser cumprida até o dia final. Nós temos um compromisso tributário enquanto instituição, mas temos compromissos de alta relevância, como compromissos sociais. Temos nosso Lar Batista, um orfanato que abriga crianças em situações de risco, de violência. Temos obras sociais também em alguns bairros da nossa cidade, somos uma mão estendida aqui nessa cidade. Temos compromissos ministeriais, missionários. Ontem mesmo conversava com um dos nossos missionários, está em Uganda, com a sua família, Rodrigo Petrelli. Podemos ali estar ouvindo um pouco do coração daquele missionário. E nós, como igreja, precisamos seguir com esta obra.
e continuar contribuindo a fim de que a obra não pare. Hoje não podemos reunir no templo, não estamos podendo ter esse tempo de comunhão no nosso endereço, mas ainda assim, como igreja, continuamos com a nossa aliança firmada e o nosso compromisso estabelecido de manter a obra de Deus. E você pode contribuir, os dados estão aí na sua tela, você pode contribuir por meios de depósito bancário, transferência bancária ou mesmo cartão de crédito ou débito. O importante é que, ao fazer, faça com alegria, porque Deus ama, não aquele que dá por constrangimento, ou por necessidade, ou obrigação, mas aquele que faz isto com alegria. Até porque temos que ser gratos a um Deus que tem nos dado tudo o que temos e que somos, porque dele são todas as coisas, diz a palavra de Deus, o mundo e aqueles que nele habitam. Que Deus nos abençoe, a fim de que a obra seja suprida em suas necessidades, as mais diversas, em nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos os irmãos quando estamos reunidos nessa quarta-feira para podermos falar da palavra do Senhor. Temos uma palavra vinda do coração de Deus. Eu creio, Deus tem nos falado muito nesses dias. E eu queria ministrar uma palavra ao coração da igreja nesta noite. E eu queria então convidar a você, meu irmão e minha irmã,
para abrirem a sua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, aonde nós vamos estar lendo o texto do versículo 2 ao 3. A palavra de Deus vai dizer assim: sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossa oração. Lembramos continuamente diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta noite eu queria compartilhar com os irmãos 3 aspectos fundamentais da vida cristã que Paulo ressalta aqui na vida dos irmãos de Tessalônica. E como nós lemos o texto, Paulo vai ressaltar três aspectos importantes, né, na vida desses irmãos. Ele vai dizer que esses irmãos eram os irmãos que tinham um trabalho que resultava da fé, e tinha também, né, um esforço que era proveniente do amor, e a esperança e a perseverança que era proveniente, né, da esperança. E eu queria então falar com os irmãos nesta noite sobre esses 3 aspectos. Mas antes de nós darmos assim início àquilo que nós vamos falar, eu gostaria de fazer uma oração com você e gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora para nós falarmos com Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome quando podemos estar reunidos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, para poder falar da palavra do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, ó Deus, através da palavra do Senhor. Que essa palavra, Deus, venha, ó Pai, trazer, ó Deus, ó Pai, paz ao nosso coração. Que essa palavra venha gerar, ó Deus, sim, perseverança, venha gerar fé, ó Deus, nos nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, atravessar esses momentos, ó Deus, e que nós estamos passando, não somente na nossa nação, mas em todas as nações da terra. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra possa, ó Deus, trazer edificação ao coração, ó Deus, da igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, então, vai dizer, aqui no versículo 3, que ele trazia à sua memória, à sua lembrança, né, nas suas orações pelos irmãos, o esforço que os irmãos tinham, o trabalho que era resultado da fé que esses irmãos tinham. E eu queria pensar com os irmãos nesse primeiro ponto que Paulo vai ressaltar aqui, que é o aspecto da fé. Ele está falando aqui de uma fé proativa, de uma fé produtiva. Ele não está falando de uma fé qualquer. Mas hoje em dia, quando nós perguntamos a alguma pessoa se ela crê em Deus, essas pessoas, muitas delas vão dizer que creem em Deus, que elas acreditam em Deus. Mas a vida dela não muda. A vida dessas pessoas continua a mesma. Por exemplo, se você for lá no presídio, né, estou sendo um pouco radical aqui, né, mas vamos supor, se você for lá no presídio perguntar a um daqueles presos que estão lá, que cometeram algum crime para poder estar lá, mas se você perguntar a ele se ele acredita em Deus, se ele tem fé em Deus, ele vai dizer que ele tem fé em Deus, que ele acredita em Deus. E nós não podemos duvidar da fé das pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui de uma fé que transforma a vida das pessoas. Uma fé que ela muda, né, a vida das pessoas. Que a pessoa deixa de ser a mesma. E é isso que ele está ressaltando aqui para os irmãos de Tessalônica. Ele vai dizer, então, né, nesse aspecto aqui da fé, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é uma fé, né, que muda você de uma maneira pessoal. Muda a sua maneira de viver. Muda a sua maneira de enxergar a vida. Quando você tem essa experiência de fé, quando você tem essa experiência com Deus, a sua vida, ela muda. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesse capítulo de Tessalonicenses, né? No versículo 6, por exemplo.
ele vai dizer o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitos sofrimentos, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Esses irmãos tiveram a vida deles transformadas. Eles não eram mais os mesmos. Eles mudaram, né, a sua vida, a sua prática de vida. Eles não eram mais os mesmos. Agora, eles eram imitadores de Cristo. Eles eram imitadores dos apóstolos. Então, nós precisamos também olhar para esse aspecto, né, da fé, para o aspecto pessoal. Quando Paulo está dizendo aqui a respeito da fé, essa fé ela precisa mudar, né, também a nossa vida, a sua vida, no aspecto pessoal. É impossível que uma pessoa que diga que tenha fé em Deus continue a viver da mesma maneira. Não dá para ser mais o mesmo. Quando nós temos um encontro com Deus, quando a palavra de Deus entra nos nossos corações, quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela transforma. O apóstolo Paulo vai dizer, lá no livro de Efésios, capítulo 4, que aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Então, queridos, quando nós dizemos que temos fé em Deus, essa fé não pode ser uma fé só de boca, só de palavras. Essa fé, ela precisa trazer resultados. Resultados, primeiramente, pessoalmente. Ela precisa transformar o meu caráter. Ela precisa transformar a maneira como eu me conduzo na minha vida. A maneira como relaciono, né, com o próprio Deus da minha fé. Eu queria também ressaltar um segundo aspecto da fé. Essa fé proativa, essa fé produtiva. Ela também vai trazer também resultado no aspecto, né, social. Quando você tem um encontro com Deus, quando você realmente a sua fé ganha sentido, quando você encontra Cristo, a sua fé ganha sentido. Ela alcança o objetivo e o propósito da fé. Então ele vai dizer, né, eu queria ressaltar esse aspecto aí, que é o aspecto social. No versículo 7 aqui do capítulo 1 de Tessalonicenses, vai dizer o seguinte: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então a fé também, ela tem esse aspecto também que traz mudança no aspecto social. A maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você se relaciona na sociedade, querido, precisa ser mudado. Se você é uma pessoa que diz que tem fé em Deus, a maneira como você se relaciona agora na sua casa, com seu pai, com sua mãe, precisa manifestar que você é um filho de Deus. Você precisa ter paciência, você precisa ter longanimidade, você precisa ter alegria, você precisa ter esperança, porque isso é fruto do Espírito Santo. E isso fala da vida de Deus em nós e fala de uma fé proativa, uma fé que transforma o meio onde nós vivemos e onde nós convivemos. Então, preste bem atenção nesse sentido que eu estou comunicando, que o apóstolo Paulo também quer dizer a respeito, a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite também. Irmãos, nós não podemos ter uma fé assim inerte, uma fé que não traz mudança, que não traz transformação. A fé, né, nesse aspecto social, ela precisa transformar a sociedade onde nós convivemos. Seus vizinhos precisam perceber que agora você é um homem transformado, você é uma mulher transformada, que você é um filho transformado. Eu queria contar para você uma experiência de uma pessoa que encontrou sentido da sua fé quando encontrou a Cristo através do Evangelho da Salvação. 2 irmãos saíram para poder evangelizar. E esses irmãos, 2 rapazes, foram evangelizar na rua e encontraram um outro rapaz. E aí eles falaram de Cristo, falaram da fé em Cristo. E esse moço começou a se interessar pela palavra de Deus. E eles foram caminhando com esse moço, né? E nessa caminhada, eles foram ensinando a esse moço que a fé, ela precisa transformar a vida de uma pessoa.
Crer em Deus fala também de seguir, né, os conselhos da palavra de Deus. Crer em Deus fala de andar de acordo, né, com os princípios morais da palavra de Deus. E esse moço foi caminhando, e eles perguntaram a esse moço um dia o que ele fazia da sua vida. E esse moço foi dizer que ele acordava às 10 horas da manhã, que ele saía na rua, depois voltava para almoçar, descansava um pouquinho, depois ia na rua, né, e depois ele jantava, ia mais na rua mais um pouquinho, e depois voltava para casa. Ou seja, uma pessoa que não fazia nada, uma pessoa que não servia em casa, uma pessoa que não servia na sociedade, e também tinha largado a escola, os estudos, já era um rapaz de 18 anos. Então, esses meninos ensinaram a eles, né, ensinaram a esse rapaz que não era isso que Deus planejava para ele, que Deus queria que ele fosse um homem de bem, que ele fosse um homem bem-sucedido, e para isso ele precisava voltar a estudar, e que ele também precisava, né, buscar um emprego, e que ele também precisava ajudar a sua mãe em casa. E esse rapaz, né, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que trouxe sentido para a sua fé, ele começou a ter uma mudança na sua maneira de viver, na sua maneira de se relacionar com as pessoas, na sua maneira de se relacionar com a sociedade, na sua maneira de se relacionar também com os seus pais. E aí ele começou a ajudar a sua mãe em casa. Ele acordava cedo, ele começou a distribuir currículo na cidade para arrumar um emprego, voltou para a escola e ajudar a sua mãe e seu pai em casa. Começou a lavar louça, varrer o quintal, lavar o banheiro, e um certo dia a sua mãe foi perguntar para ele: filho, o que está acontecendo com você? Ele disse: nada, mãe. Não, você está mudado, você tem alguma coisa diferente com você. E esse menino um dia levantou de manhã e ele ia saindo para poder ir à igreja, e o pai e a mãe estavam aguardando ele ali, né, na sala. E ele, né, o pai e a mãe disse: filho, espera aí que nós queremos conversar com você. E aí o pai falou: filho, nós estamos achando você muito estranho nesses dias, você mudou completamente a sua maneira de ser, e nós estamos muito preocupados. Nós marcamos um psicólogo para que você possa fazer ali uma consulta, para saber o que está acontecendo com você. E esse menino, né, dizia: pai, não está acontecendo nada de errado comigo. O que está acontecendo, na verdade, é que eu encontrei a Cristo. E encontrando a Cristo, eu também encontrei a razão de ser, de existir, né, e de viver. E esses pais foram com esse filho saber aonde que ele estava, com quem que eles estavam se relacionando, que igreja é essa. E eles foram lá nessa reunião, e eles receberam a Jesus também como Senhor e Salvador da sua vida. Eu já contei essa história aqui em outras, né, em outras reuniões, em outra palavra. Mas, queridos, para mim isso é um bom exemplo, né, daquilo que a fé é transformadora, é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E quantas outras histórias você conhece, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, de pessoas, né, que eram excluídas da sociedade, pessoas que, né, ninguém dava nada por ela, mas quando ela recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, e ela começou a andar segundo os conselhos da palavra de Deus, essa pessoa foi transformada e a vida dela mudou. Quantas pessoas você conhece? Eram viciados em drogas, eram viciados, né, no álcool, ela era uma pessoa que não tinha futuro, que não tinha esperança, que não tinha propósito, mas ao encontrar a Cristo, a vida dessa pessoa foi profundamente transformada. E eu queria também falar de um outro aspecto aqui da fé. Essa fé que o apóstolo Paulo fala, né, e ressalta, né, a respeito dos irmãos lá de Tessalônica, irmão, é muito importante. Porque ele vai falar que é o trabalho proveniente da fé. Então, ele tem um aspecto pessoal que transforma a minha vida, tem um aspecto social, que fala também como é que eu me comporto, que transforma a minha maneira de lidar com a sociedade, com a minha família. Mas tem um outro aspecto aqui, que é o aspecto também espiritual, a maneira como me relaciono com o meu Deus. Fala de devoção. Então, o terceiro aspecto dessa fé, né, é o aspecto espiritual. E no versículo 9 aqui,
dessa carta de Tessalonicenses, capítulo 1, ele vai dizer assim: eles mesmo relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Então o apóstolo Paulo vai ressaltar esse aspecto também da fé, né, espiritual, do aspecto espiritual, que fala também de devoção a Deus, de um relacionamento profundo com Deus. Uma fé, se eu professo uma fé, né, em Deus, mas eu não tenho mudança na minha vida pessoal, não tenho também uma mudança no aspecto de se relacionar com a minha família e com as pessoas que estão à minha volta, dentro da sociedade onde eu moro, essa fé é vã, irmão. E se essa fé também não muda a minha maneira de me devotar a Deus, de adorar a Deus, de me relacionar com Deus, essa fé é uma fé vã, porque ela não me leva para lugar nenhum, é só uma fé de boca. Mas Deus está nos chamando, né? Deus está te desafiando. Se você, nessa noite, está ouvindo essa palavra, Ele está desafiando a você, está nos desafiando, a mim também, a todos nós, a ter uma fé proativa, a ter uma fé produtiva, uma fé que se manifesta, né, aonde quer que eu esteja, manifesta amor, manifesta graça, manifesta perdão, manifesta, querido, paciência, perseverança. Um outro aspecto que Paulo vai ressaltar aqui, além da fé, ele vai dizer algo que também é muito importante. Ele vai dizer o esforço que vocês têm motivado pelo amor. Ele está falando aqui que o amor é a força motriz que nos conduz, né, a essa vida produtiva, a essa fé produtiva. Então o apóstolo Paulo está ressaltando também esse aspecto do amor. E nós vamos lembrar que Paulo, lá na carta aos Colossenses, ele vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Ele também vai dizer, também lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, que o amor, ele é o dom supremo. Que tudo que nós vamos fazer e tudo que nós vamos realizar, se não tiver fundamentado no amor, querido, apenas isso não passa de algo egoísta, né? De atividades ou ações egoístas, que busca, né, louvor dos homens, que busca glória para si mesmo. E o apóstolo Paulo, quando está ensinando a respeito do amor lá em Coríntios, ele está falando a respeito dos dons. Se você perceber bem, no capítulo 12, 13 e 14, Paulo está falando a respeito dos dons espirituais. Mas ele para ali no capítulo 13, para falar para os irmãos ali de Coríntios, que o amor é o dom supremo, e que tudo que nós fazemos fora desse dom, desse amor, desse fundamento, né, eterno que é o amor, que fala de Deus, que fala da presença de Deus, tudo isso, querido, é nada. Tudo que nós fizermos, seja a nossa oferta, seja o dom de cura, seja a profecia, seja o que for que nós viemos fazer, fora do amor ágape, fora, né, deste fundamento do amor de Deus, tudo isso, querido, é perda. É só barulho, né? Tem apenas um cunho pessoal e egoísta. Então, Paulo também vai ressaltar que esses irmãos aqui de Tessalônica, eles eram motivados pelo amor. Ou seja, eles eram motivados pelo próprio Deus, que habitava na vida deles, no coração deles. Como nós precisamos, nesses dias, como igreja, dessa fé e desse amor que nos motiva, que nos impulsiona, irmãos amados, queridos. Nós precisamos olhar para o exemplo da vida desses irmãos lá de Tessalônica, porque esse amor, né, que eles tinham, né, a Deus, esse amor que ele tinha ao Pai, né, esse amor levava eles, querido, a fazer uma obra tremenda, era a força motriz dessa fé proativa. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, né, no versículo 8. Porque partindo de vocês,
pregou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida, sabe o quê? A fé de vocês. Em toda parte. Imagina, meu irmão, minha irmã. Naquele tempo não tínhamos avião, não tínhamos ônibus, mas esses irmãos que tinham uma fé, né, proativa, uma fé produtiva, eles eram motivados pelo amor, e esse amor não se continha dentro deles, porque foi o amor de Deus que o alcançou, o amor de Deus que foi derramado em seus corações, e eles não podiam guardar esse amor dentro de si, eles precisavam repartir. Então eles foram repartir esse amor de Deus, que fala da graça preciosa de Cristo Jesus, do amor eterno de Deus por nós, que fala de salvação, que fala de redenção e que fala também de eternidade. Nós precisamos ter essas características nas nossas vidas. Precisamos ter essas características também, né, na nossa maneira de viver e de ser igreja. Deus, nesses dias, está nos desafiando, irmãos, nos desafiando para que nós possamos ter uma fé, né, que ela é uma fé ativa e um amor, querido, que nos leva a proclamar, né, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos faz nos importar com aqueles que estão à nossa volta e que estão se perdendo. Foi para isso que Deus nos redimiu, foi para isso que Jesus também nos salvou. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, que Deus nos deu o ministério da reconciliação e que Ele também nos deu a palavra da reconciliação. Nós temos um ministério, ou seja, nós temos um serviço para fazer aqui neste mundo. É o que Paulo está dizendo, que aqueles irmãos, eles trabalhavam, eles tinham um serviço para desempenhar, e era proveniente da fé deles e do amor que eles tinham em suas vidas, em seus corações. Nós também, irmãos, estamos sendo desafiados nesses dias. Agora mesmo, nós estamos aqui usando os meios digitais, da tecnologia, para podermos fazer essa reunião, para trazer essa palavra para você, meu irmão, minha irmã. Mas o que está por trás disso? É que Deus está nos ensinando a ser igreja para além das paredes. O seu vizinho precisa de você. O seu amigo de trabalho precisa de você. O seu irmão precisa de você. Né? A sua sogra precisa de você, o seu sogro, os seus parentes precisam de você. E nós não podemos ter, querido, essa maneira de ser igreja que está fechada dentro de quatro paredes. Graças a Deus pelas quatro paredes que nós temos, graças a Deus por esse teto que Deus nos deu, onde podemos nos reunir. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos entender o sentido de sermos igreja. Mas o apóstolo Paulo vai ressaltar um terceiro aspecto que eu queria deixar também aqui para vocês nessa noite, que é o aspecto da questão da perseverança. E ele vai dizer então aqui, né, eu vou ler o texto mais uma vez, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A perseverança proveniente da esperança. O que é, querido, perseverança? O que é uma pessoa perseverante? E se você for ver no dicionário, você vai chegar à conclusão que uma pessoa perseverante é aquela pessoa que não desiste dos seus objetivos diante das dificuldades. E é exatamente isso, né, que nós precisamos entender e que nós precisamos compreender e compreendendo, possamos então agir, certo? Então ele está falando de uma perseverança proveniente, não uma perseverança só, não uma perseverança, né, em si só nos seus objetivos pessoais, mas que vai para além de objetivos pessoais, que tem a ver com propósito eterno. Ele está falando de uma esperança,
proveniente da esperança em Cristo Jesus. Não a esperança deste mundo, não a esperança que nós desejamos conquistar neste mundo, mas que está fundamentado na fé, no amor, uma perseverança que está fundamentado na esperança. Queridos, o apóstolo Paulo vai dizer, também em sua carta aos Romanos, que se a nossa esperança em Deus estiver somente nas coisas que nós desejamos conquistar neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque, amado e queridos irmãos, a nossa esperança, e a nossa perseverança, ela precisa estar fundamentada nessa esperança eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria ler um texto para encerrar a nossa palavra nesta noite, que está lá em Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 18. Mesmo que não floresça a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo que falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O apóstolo Paulo está ressaltando aqui que a perseverança desses irmãos era resultado, da esperança que eles tinham em Cristo Jesus. E nesses dias que nós estamos vivendo essa pandemia, nesses dias que nós estamos vivendo esses momentos turbulentos de insegurança, que nos causa ansiedade, nós precisamos fincar a âncora da nossa vida, da nossa fé, na esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria convidar você nesta noite, meu irmão, minha irmã, a pensar nesses três aspectos que nós falamos: da fé, do amor e da perseverança proveniente na esperança. Eu queria convidar você, que está passando por esse momento turbulento, de angústia, de incerteza, a colocar a sua fé, colocar a sua esperança nesse Deus bondoso e nesse Deus de amor. Eu queria convidar você, nessa noite, a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Pai, quando nós nos reunimos nessa noite, e quando nós estamos diante, Deus, da palavra do Senhor, quando Paulo ressalta, ó Deus, essas três características, ó Deus, da igreja aos Tessalonicenses, Senhor Deus, que fala, Deus, da fé, que fala, Deus, do amor, que fala, meu Deus, da esperança. Nós queremos, ó Deus, lançar, Deus, diante do Senhor, ó Deus, as nossas convicções, as nossas incertezas também. Queremos, ó Deus, lançar diante do Senhor, ó Deus, a nossa confiança e dizer, meu Deus, como, ó Deus, Abacuque disse: ainda que a videira negue seus frutos, ainda que não haja ovelha nem bois nos currais, mesmo assim eu confiarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor tem resposta para nos dar nesses dias. O Senhor, Deus, tem, ó Deus, resposta, Deus, para trazer ao mundo as famílias da terra. Ó Pai, o Senhor tem, ó Deus, ó Pai, palavra, Deus, de paz, palavra de consolo, palavra de esperança, ó Deus, aos nossos corações. E nesta noite, quando nós falamos a respeito, Deus, desse aspecto, Deus, importante da vida desses irmãos, que, ó Deus, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de momentos difíceis, de sofrimento, eles, ó Deus, avançaram, Deus, no trabalho, Deus, da obra de Cristo. Eles avançaram proclamando, Deus, a palavra do Evangelho, a palavra da salvação. Eles avançaram também, ó Deus, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, suprindo uns aos outros, tendo uma fé proativa, o trabalho, ó Deus, resultado da fé. Senhor amado, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ter essa fé proativa. Ó Deus, é o Deus que também, ó Deus, ele é resultado do amor do Senhor que foi derramado em nossos corações, para cuidarmos uns dos outros, mas também ampararmos aqueles que estão à nossa volta,
e que estão necessitados e carentes. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, chegando ao final desta palavra, eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração e que o Senhor possa continuar abençoando a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós estamos com muitas saudades das nossas reuniões do templo, mas em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Graça e paz, amados irmãos. O sal da igreja a todos, com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estamos sentindo a falta de todos, mas eu creio que logo estaremos juntos, porque esse problema vai passar. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Neiso, para quem não me conhece. Essa é a minha família, Mateus, Ana Luísa, Liliane, minha esposa, Felipe. Estamos também com saudade, está em comunhão, tá com os irmãos, né, no culto, tá abraçando, olho no olho. Mas estamos fazendo a nossa parte, estamos em repouso, dentro do possível, fazendo a nossa parte, mas antes de mais nada, esperando em Deus que tudo isso vai passar. Deus abençoe a todos, um grande abraço.